Oi! Aroyeixo! Salve quinta-feira sagrada, correria total, gente. Desculpem o atraso. Esse trânsito, né? O trânsito quer nos derrubar. Ah, meu Deus. Mas tá tudo certo. Tô aqui, tá beleza. Hoje a conversa já foi dito com o nosso deputado Ricardo Alba, meu professor de Direito Internacional. E é por isso que a gente vai trocar ideia com ele. Por isso, sem muita delonga, roda a vinheta, meu querido. Oh, não vou chamá-lo de deputado, vou chamá-lo de professor. Chama de amigo, Marcão. A gente tem uma amizade aí, né? A gente pensa um pouquinho diferente em algumas coisas, mas tu sabe que eu te quero muito bem aí, cara. Tu é um parceiro aí. A gente tem muitos amigos em comum também, né? Sim, sim, E as sim. nossas divergências de pensamento, mesmo em sala de aula, nunca separaram a nossa amizade. É ou não é? É a prova cabal de que os antagônicos podem se amar. Querendo É matar de vez verdade. em quando, quer Tu tá arrancar um fígado? atrasado? Tu Quer. tá atrasado, ó. Já começou aí, ó. Tá atrasado. Mas quando foi que eu não cheguei atrasado na sua aula? Quando foi? Não É seria diferente verdade, dessa vez. Gente, muito boa noite a todos. Obrigado, deputado, obrigado, meu amigo Alba, obrigado, professor. Mas assim, o trânsito de Blumenau, às vezes, cai um pingo Sim. na para-brisa, aí para tudo, aí é um negócio, mas estamos sãos e salvos para falar hoje com esse cara que já foi meu professor de Direito Internacional, um dos motivos pelo qual eu chamei ele para essa resenha. Provavelmente o próximo, vamos falar dessa forma, e axé que seja, um dos próximos deputados federais representando Blumenau e região, né, representando Santa Catarina em Brasília, vamos falar disso também, mas vamos começar o seguinte, Alba, eu sei que a gente está com o tempo apertado, e vou tentar ser sucinto, perguntando para ti, quem é o CPF Ricardo Alba? Bom, Ricardo Alba é uma pessoa comum, né? Um cidadão blumenauense, nascido e criado em Blumenau, estudou no Pedro II, onde os pais eram professores, minha mãe era professora, meu pai era professor e diretor da escola, o Pedro II, escola pública estadual, vim de baixo, trabalho desde novo, desde os 15 anos de idade, comecei como o xeroqueiro da escola, depois fiz muito estágio em muitos órgãos públicos, PROCON, delegacia, vários órgãos públicos, fiz 6 anos de estágio, se eu não me engano, tive um aprendizado muito enriquecedor, fiz o curso de Direito na faculdade, ajudava a pagar a minha mensalidade, me formei em Direito, fiz pós-graduação, fiz a Escola da Magistratura Federal em Curitiba, lá eu tive inclusive aula com o ex-juiz Sérgio Moro, depois fiz outra pós-graduação, a SMESC na FURB, estudando sempre para juiz, seja juiz federal ou juiz estadual. Aí eu comecei a dar aula na FURB em 2009, no mesmo ano em que fui chamado, Marcos, num concurso que eu passei para oficial de justiça. Concurso que eu tinha feito lá em 2005, eu nem contava mais. Era uma vaga só, eu fiquei em terceiro, e chamaram o segundo, o terceiro e o quarto. Então, fui ser oficial de justiça, comecei a dar aula na FURB, o fato de ser oficial de justiça me deu um conhecimento social muito grande, conheci todos os bairros, conheci cada comunidade, cada meio de vida, seja do mais humilde ao mais abastado. Então, a gente conheceu todas as classes sociais. Isso deu uma experiência de vida muito grande. E também na FURB, onde eu lecionei no curso de Direito, no curso de Administração, por quase 10 anos. Dei aula no curso de Direito, Direito Constitucional, Direito Internacional. Tive o prazer aí de tê-lo como meu aluno, e a amizade que a gente fez em decorrência disso. E também no curso de Administração, Direito Internacional e Direito Comercial Internacional. Então, a gente conseguiu ter uma experiência, uma bagagem de vida, conhecer bem a sociedade.
E isso, em 2016, aflorou um sentimento em mim de querer colocar o meu nome à disposição para participar da política municipal. Coloquei meu nome à disposição, fui eleito vereador com 3.277 votos, uma votação muito expressiva, um dos mais votados da cidade, para quem nunca tinha participado de um pleito político, para quem não tinha militância política, para quem nunca tinha ocupado um cargo comissionado antes, para quem concorreu pela primeira vez. E aí entrou na política como vereador, e aí eu conheço vários vereadores agora, estado afora, é uma injeção de política na veia, né? A gente toma uma injeção de política na veia, exercendo a vereança, trabalhando os bairros, trabalhando as pautas da nossa cidade, e isso fez com que a gente fizesse um trabalho destacado em várias áreas de atuação, que nos levou depois a ser deputado estadual com uma votação expressiva, não só em Blumenau, mas em todo o estado, né? Os oficiais de justiça, que eu falei, também me apoiaram a nível de estado. Tive uma votação em 256 municípios, em razão dessa estadualização da categoria, e saí muito forte aqui de Blumenau e do Médio Vale, em razão também do trabalho exercido como vereador e em razão da FURB, né? Fiquei conhecido por alunos, ex-alunos que moravam em Gaspar, em Timbó, em Dayal, Pomerode. A FURB é uma universidade regional, então a gente fez um bom trabalho que conseguiu ecoar muito forte a nível regional e que foi levado por amigos a nível estadual, o que nos levou a ser o deputado mais votado de Santa Catarina, com uma votação expressiva, né, Marcos? E digo aqui de passagem, né, não esperava ser o deputado mais votado, não esperava, de forma muito humilde falando, né, fazer 62 mil votos, né? Mas a gente, com essa votação, veio a responsabilidade que a gente está exercendo o mandato aí com muito afinco. Eu quero tratar isso contigo também, mas antes eu quero dar boa noite para a galera que está entrando aqui. Jean, estava sumido, hein, queridinho? Só botar alguém de direitinho que você vem dar boa noite, né, seu Jean? Eu pego tu na curva. A Ellen, boa noite, o Daniel, Alisson do Nascimento, Jefferson, Ronaldo Ferreira versus Alexandra Gonçalves. Eu até tive um susto aqui. Vai ter um Grenal, eu acho, com o boss. Mas eu quero tratar contigo também sobre política, e eu acho que é importante a gente tratar disso, mas eu queria primeiro a sua percepção, e não dá para a gente não falar sobre o assunto. Só que antes eu quero pedir, você que entrou aí, por favor, dá uma força para nós aí, curtiu, mas compartilha também para a galera assistir em outros lugares, porque o algoritmo do Facebook, do YouTube tem dessas, a gente precisa mandar para as pessoas poderem assistir. Então, tem o link no YouTube também, tem o link ali no Facebook, então vem com a gente aqui, ajuda nós que nós precisamos. Até porque o deputado está em pré-campanha, o deputado também precisa ser mais ouvido também. Tem uma galera que quer ouvir o deputado, então vamos ajudar o deputado. Não foi campanha, tá? Não bate em mim, não. Eu vou votar em quem é de esquerda, não vou votar no deputado. Ou não sei, candidato bom é que pede voto, eu não estou dizendo nada. Mas assim, brincadeiras à parte, como é que tu está enxergando essa treta toda ali, Rússia e Ucrânia? Com uma forma bem... tentar, de uma forma bem resumida, essa treta ali. Marcão, essa é uma situação não simplista, né? Não começou agora, isso vem desde a fragmentação ali da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, isso está gerando as repercussões agora, né? A Rússia está se sentindo ameaçada em razão da expansão da OTAN. É isso que está acontecendo, né? A OTAN, que foi criada lá em 49 para combater o Pacto de Varsóvia, né? O Pacto de Varsóvia não existe mais, que era a aliança militar da URSS, né? Mas com o fim da URSS acabou o Pacto de Varsóvia. Mas a OTAN, criada pela Carta do Atlântico lá em 49, ela subsiste. Tem 30 países hoje que integram a OTAN, que é uma aliança militar. E a OTAN, ela... com a fragmentação da União Soviética, ela expandiu para o leste. Ela expandiu para aquelas ex-pequenas repúblicas que anteriormente formavam a União Soviética, e isso deixou a Rússia hoje muito brava mesmo, né? Porque ela se sente ameaçada militarmente, soberanamente, com a expansão da OTAN.
E agora, sobretudo, com a intenção da Ucrânia em integrar a União Europeia e, consequentemente, a OTAN. Em 2014, e eu me lembro, eu dava aula na universidade, a gente debateu muito esse tema, o povo ucraniano depôs na marra mesmo, à força, né? O presidente ucraniano que era pró-Rússia. E isso já deixou o Vladimir Putin, né, pé da vida com a Ucrânia, tanto que ele foi lá e tomou a Crimeia na mão militar, né? Um território que era cedido, que fazia parte da Ucrânia, mas foi cedido da Rússia para a Ucrânia lá em 54, pelo Nikita Khrushchev. Então, a mão militar do Putin foi lá em 2014 e pegou de volta a Crimeia, e ele está querendo fazer agora a mesma coisa com o território de Donetsk e Luhansk, né? E isso está gerando repercussão porque ele invadiu militarmente a Ucrânia e está tomando conta do território, em razão dessa sinalização da Ucrânia integrar a União Europeia, que, consequentemente, integraria a OTAN também, né? Já tinha sinalizado o Zelensky nesse sentido. Então, o medo do Putin, aqui eu não estou querendo, de forma alguma, justificar suas ações, né? Do ponto de vista humanitário, ninguém quer guerra, e eu também entendo que elas foram de forma exageradas, exagerada, e não concordo com isso. Mas o Putin está tentando evitar, do ponto de vista dele, que a OTAN coloque base militar na Ucrânia, que é um país vizinho à Rússia. Ou seja, trata-se de geopolítica internacional e de ocupação também de territórios para fins militares. E quem paga o pato é a população, sobretudo a população civil da Ucrânia, que está sendo bombardeada, que está perdendo as vidas, que está tendo que migrar para outros territórios, sobretudo de países europeus vizinhos, como Polônia e outros países da região também, até para a Alemanha estão indo bastante. Então é uma situação que ninguém quer, uma situação que pode, inclusive, se não for parada, Marcos, gerar aí um conflito internacional, gerar um conflito, uma guerra mundial. Eu diria que assim, tentei estudar um pouquinho mais até para poder conversar contigo, e é fato isso, que a gente precisa se informar um pouco mais. Nós precisamos perceber que assim, já há uma guerra mundial em curso. Já é uma guerra mundial, porque essas sanções econômicas que estão impondo ao Putin hoje, já se trata de uma invasão também para dentro da União Soviética, quando você congela todo o dinheiro de um país, né? Então, assim, eu acho que o pessoal está brincando com fogo, né? O pessoal está brincando com fogo. É muito perigoso nesse sentido. É claro, eu até ia falar para minha produção querida, meu bruxo Fernando Krieger, colocar ali: Putin deve ser julgado no tribunal de Haia. Ele é maluco, ele é bandido, ele precisa ser julgado. Quem é que vai conseguir fazer isso? Quem é que vai tirar ele da Rússia? Isso é outros 500. E isso levar ele para a Holanda. Isso é outros 500. Mas que ele já cometeu. Crime contra a humanidade? Concordo. Mas ele já tem. A Rússia é um dos países mais fortes militarmente do mundo. Então, isso está nítido agora nesse conflito, tanto que eles estão invadindo a Ucrânia e a OTAN não está querendo comprar briga militar. A OTAN é uma união de 30 países, inclusive dos Estados Unidos. E o Biden não quer comprar briga. A Inglaterra não quer comprar briga. A França do Macron não quer. Eles não querem fechar o espaço aéreo da Ucrânia para evitar o bombardeio russo, porque eles temem um choque entre os caças e poderia derrubar alguma aeronave russa e gerar uma terceira guerra mundial. Então, ninguém está querendo ir para o enfrentamento contra a Rússia. Eu não estou aqui julgando mérito, se está certo ou está errado. Eu só estou constatando que eles estão com medo da Rússia. Né? A OTAN está com medo. A OTAN, ao mesmo tempo que chamou a Ucrânia para fazer parte da OTAN, e a Rússia foi lá e invadiu a Ucrânia em razão disso, ela não está comprando a briga. E está impondo sanções econômicas. A Rússia, que já gerou aí a desvalorização do rublo, que é a moeda russa, em quase 40%, e vai gerar um impacto muito grande, não só, Marcão, na Rússia, mas no Brasil também. Sobretudo em Santa Catarina,
O agronegócio catarinense, e aí eu conheço bem disso, porque rodo os municípios do meio oeste, do oeste de Santa Catarina, exportam muito para a Rússia, que é o mercado consumidor, carne suína, carne de frango, e para a Ucrânia também. E também não só a exportação do agro catarinense, do agro brasileiro, mas a importação de produtos daquela região, a exemplo dos fertilizantes, 20% dos fertilizantes utilizados na lavoura do Brasil vem daquela região, vem da Bielorrússia, que é a Belarus, né? Vem da Ucrânia, vem da Rússia, e isso tudo vai ser prejudicado. A guerra é um mal em todos os sentidos. É um mal humano, gera perda de vidas, é terrível, é uma devastação completa e também gera um impacto econômico terrível para o comércio internacional que acaba impactando em cada família, porque aquele agricultor, aquele criador de suíno lá em Concórdia, que cria o porquinho, que engorda o porquinho, que depois vende para Perdigão, para JBS, enfim, ele vai ficar sem um mercado consumidor que é lá do outro lado do mundo, porque o comércio internacional foi fechado. Então, impacta em cada uma das 180 mil propriedades rurais catarinenses. O fertilizante que vem para o Brasil, a mesma coisa. Hoje a economia está muito globalizada, então se tu fecha a porta de um país, merecidamente ou não, isso impacta em todo mundo. É bem isso. E aí, já trazendo, porque assim, pessoal, hoje vocês estão vendo que eu estou meio mais acelerado. Mas eu estou mais acelerado porque o deputado também está com a agenda apertada. Então eu quero sugá-lo, vou deixar ele fininho, porque já que ele parou de correr, porque eu sei que ele parou de correr, a esposa está lá, mandando bala nas corridas. E ele safadinho, fugiu. Está grávida, parou de correr também. Não, ela tem que andar na esteria, então. A Janinha ali, né? Olhando do ponto de vista prático, já trazendo para o nosso quintal aqui essa discussão. A gente não perde tempo, e aí nós estamos falando de governo federal, né? E não Bolsonaro, mas o Estado brasileiro. O Estado brasileiro não peca ao por exemplo, não investir, por exemplo, em como construir, não é construir, mas investir em tecnologia para produção, por exemplo, de fertilizante, para a gente não ficar refém, por exemplo, da Rússia, ou como a gente ficou refém da China em termos de produtos básicos, né, de higiene contra a Covid. Ou seja, o governo brasileiro não peca em investir em tecnologia interna? Acho que tecnologia nunca é demais, tá, Marcos? Só que os países, eles não conseguem ser bons em todos os segmentos, em todos os setores, né? O Brasil poderia fazer o quê? Poderia dar incentivos fiscais para que empresas do ramo se estabeleçam e se desenvolvam no território nacional. E para que a gente não fique tão dependente dos fertilizantes da Rússia, da Bielorrússia, ou Belarus, da Ucrânia, e tão dependente daquela economia. E isso vale não só para os fertilizantes, mas para todos os segmentos. Mas não que o Estado tenha que montar uma fábrica, não. Eu não sou a favor desse estatismo, mas através de incentivos fiscais, de incentivo à produção, de desburocratização, de flexibilização das leis ambientais, muitas vezes muito rígidas, para segmentos que hoje comprovadamente são seguros, e podem ser explorados. O Brasil tem a melhorar, com certeza, nesse quesito. Já falando de Brasil, e vamos falar de política, porque é o que nos move, inclusive, né? E foi uma das... E olha, Oxalá é testemunha, eu já acendi muita vela para amarrar esse homem para fazer essa resenha, e ele sempre me escapou, mas eu consegui pegar ele na unha. E agora eu vou botar ele nas paredes. Vocês acham que eu vou aliviar para ele? Não vou. Depois o povo me xinga, não tô nem aí. Nunca me aliviou, pode perguntar. Mas nunca, mas vai ser agora? Não vai ser agora? Falando em aliviar, tu acha que a vida do brasileiro melhorou? Sob qual aspecto? Político? Não. Estrutural. Olha, eu acho que não existem governos que são perfeitos. Só que o atual governo, tu estás querendo saber do governo Bolsonaro, é minha opinião. O atual governo Bolsonaro, né,
se comparado aos governos anteriores, não, ele está muito melhor, em todos os aspectos, muito melhor. Né? A economia, sobretudo, desenvolve muito mais sob a atual administração do presidente Bolsonaro. Isso não significa dizer que não deva se melhorar alguns aspectos. Mas, por exemplo, a flexibilização das normas trabalhistas gerou muito mais emprego, abriu muito mais postos de trabalho. Hoje a gente tem menos desempregados do que na época do governo da Dilma Rousseff, por exemplo. Mas aí a gente, desculpa, mas aí eu vou te cutucando, mas aí nós estamos falando de 13 milhões de pessoas desempregadas, Alba, quase 14. Aí vamos botar na conta da pandemia? Mas quem é que mandou fechar as coisas e falou, depois a gente vê a economia? Foi o Bolsonaro ou foram os governadores? Ou foram os governadores e os prefeitos? Há de convir comigo que esse discurso já passou, né? Mas esse discurso já passou, né? Mas é recente. Nós já estamos... A gente está sofrendo, Marcão, os reflexos desse período. Hoje, esse desemprego que está aí foi reflexo da economia fechada, do MEI que quebrou, da empresa de pequeno porte que quebrou, em razão de governadores e de prefeitos terem falado que a economia a gente vê depois. Quebraram o país, fecharam o país por quase um ano. E o presidente, quando quis atuar, ficou de mãos amarradas por determinação do Supremo Tribunal Federal. Não foi o Bolsonaro não foi o Bolsonaro que mandou fechar o país. Não foi. Não. O que o STF deixou bem explícito era que, como bom professor de direito constitucional, né, deu liberdade aos estados e municípios para tomarem as suas decisões, não tirando a responsabilidade do governo federal. E o que os estados e os municípios fizeram? Mas aí não é uma discussão central de você pensar o seguinte, e aí eu não estou querendo passar pano para A ou para B. Vamos ser, eu quero ser justo nessa discussão. Se a gente pensar que, naquele primeiro momento, ninguém sabia como funcionava a tal da pandemia. Então, por exemplo, governador Carlos Moisés, num primeiro momento, governador Carlos Moisés mandou fechar tudo de uma vez, fecha a régua e, num primeiro momento, pareceu ser claro, o meu posicionamento, naquele momento, em março de 2020, eu deixei claro, o contrário. Eu fui contrário ao governador que eu ajudei a eleger. Né? Isso é liberdade política e de pensamento e que fique registrado aqui. Mas aí eu quero te pegar a imprensa, a gente está pelo informe, o Alexandre Gonçalves registrou isso daí. Deputado Alba se manifesta contrário ao fechamento do comércio. Sou contrário. Mas muito mais. Quando o prefeito municipal aqui mandou fechar, também fui contrário, porque não se resolve um problema criando outro. Né? A economia tem que ser tratada de forma concomitante à proteção à saúde das pessoas. E hoje a gente está vendo que o reflexo, mas há contradição, esse início de recessão econômica é resultado daquelas ações mal formuladas e mal pensadas que foram feitas. Não, mas tu acha que há contradição, todo. Alba? Há contradição entre você investir, combater o Covid e ajudar a economia a funcionar? Tem contradição? Não há contradição nenhuma. As pessoas podem, sim, com medidas de segurança, frequentar comércio, frequentar igreja, frequentar estabelecimentos de saúde, sabe? Terem uma vida social normal, como teve depois também, quando foi liberado, quando foi flexibilizado. Hoje, inclusive, o governador liberou o uso de máscaras, e eu até me manifestei na tribuna pela manhã sobre o assunto, para as escolas, para as crianças, né? Porque hoje a gente vê que não se faz necessário isso. Agora, naquele período, fecharam as escolas. Será que era necessário fechar a escola? Eu entendo que não. Fecharam o comércio, fecharam a igreja. Muitas vezes a pessoa quebrada, né, sem muitas vezes comida na geladeira, queria procurar um auxílio de fé, queria ir na sua igreja rezar, a igreja fechada, o comércio fechado, a escola fechada. Isso daí não faz sentido nenhum. Vocês são prova de que o Alba é um ditador. Ele usa da força da palavra dele
para não me deixar falar. Perdão, deixa falar. Adoro fazer isso com ele. Não, o que eu tô te chamando, o que eu quero chamar para discussão, e talvez essa sua energia em defender o Bolsonaro, e tá tudo certo, eu acho que é esse o teu papel. Eu não estou defendendo o Bolsonaro. Eu estou sendo contra as medidas de fechamento, de lockdown. Não foi só o Bolsonaro que falou isso daí. Várias outras pessoas falaram isso daí. Mas, Alba, mas o que eu quero... nenhum fechar... Marcão, o que eu estou querendo dizer, não faz sentido nenhum fechar a economia para combater o Covid. Não fez sentido nenhum. Foi completamente não houve, de ambas as partes, não houve um excesso de politização da doença? Com certeza, infelizmente, foi o que a gente verificou. A imprensa também politizou demais, utilizou do tema para fazer pauta e palanque político. Né? Infelizmente, foi o que a gente viu no cenário nacional. Um lado batendo no outro, uma vergonha. Mas o presidente não tem responsabilidade nisso também? Porque o que eu espero do meu presidente da República é que ele fala, põe a bola no chão, calmou, bota a bola no chão e tem uma encrenca para a gente resolver. Mas eu vou te dizer uma coisa, Marcos. E aí a postura do presidente, ao ser bélico a ponto de, por exemplo, participar de manifestações com aglomerações da forma como foi, ou ser contra a vacina desde o início, numa discussão que não era se alguém ia se vacinar ou não. Então, assim, cara, o que eu espero, quando eu estou num caos, o que eu espero é que alguém possa aliviar o caos. E aí... O que foi criado, Marcos, eu entendi a tua linha de raciocínio, quando se está no caos é para aliviar o caos e não para criar mais caos. De um caos de saúde, criaram um caos econômico, criaram um outro caos. O Bolsonaro, tu fizesse críticas a ele, que ele foi contra, mas não foi ele que comprou as vacinas para os governadores e para os prefeitos? A vacina que está no braço da população hoje, não foi ele que comprou? Não foi ele que disponibilizou? A CPI provou que não. Foi ele que comprou, foi ele que disponibilizou, ele que suspendeu as dívidas dos estados e dos municípios, e ele que repassou muito, mas muito recurso, além de suspender a dívida, para o estado de Santa Catarina e para os municípios. Né? Blumenau recebeu muito recurso, o estado também, e todos os outros estados e municípios da federação. Então, o governo federal fez a sua parte, e o Bolsonaro se manifestou contra o fechamento da economia, e nisso eu concordo com ele 100%. Porque de um caos da saúde criaram um outro caos econômico, cujos reflexos a gente está vivenciando agora. Ele não tem responsabilidade nenhuma. Do meu ponto de vista, sob esse aspecto, não. Ele fez o que tinha que fazer. Ele comprou Qual a responsabilidade dele? Ele comprou vacina, disponibilizou para a população. Qual foi a responsabilidade dele apontada na CPI? Não comprar vacina, por exemplo. Como? Não comprar vacina. Como não? E essa vacinada toda aí que os municípios receberam, vieram da onde? Depois que a CPI começou, sim. Não, senhor, isso daí veio bem antes, Marcão. Eu acompanhei isso daí. É difícil. É muito difícil. Ele disponibilizou vacina, ele habilitou leito de UTI, Covid, estado afora, né? Em Gaspar foi habilitado, em Indaial foi habilitado, em Blumenau foi habilitado, em Rio Negrinho foi habilitado, e estado afora. Isso tudo recebendo recurso, Marcão, do governo federal. Ele muito interessante. Se eu não me engano, aquela bolsa, auxílio, R$600 para a população que precisava. Ele comprou vacina. Deputado, vamos lá. Deixa eu concluir. Ele comprou vacina de diversas marcas, inclusive, para aplicar para a população. O que ele criticou, e eu endosso essa crítica, eu concordo com ele, que ele foi contra o fechamento da economia, e nisso ele está certo, não tinha que fechar mesmo.
Eu sou contra o fechamento da economia, e eu não sou o engenheiro de obra feita. Quando o governador, em março de 2020, decretou o fechamento do Estado, eu fui contra, no mesmo mês, e me manifestei publicamente. E expliquei os motivos, as razões. Então, eu não estou falando depois do ocorrido, 2 anos depois, não. Eu estou falando do que eu fiz lá em 2020, quando o cenário era aquele. Então, eu tô sendo muito coerente e honesto o que eu estou falando aqui para ti. Mas está tudo certo. Tô querendo responsabilizar o Bolsonaro do quê? De pelo menos por baixo, mais de 300 mil mortes. Por ineficiência, não por forma direta. Não é porque a responsabilidade dele. A quando o governante se omite... prefeitos corruptos, governadores corruptos, Estado afora, tá? Quando você tem... senadores corruptos como Omar Aziz, que desviou mais de 50 milhões do Estado do Amazonas, senadores corruptos como Renan Calheiros, que desviou de Alagoas, cujo filho dele é governador, onde o presidente mandou recurso, aliás, não só o presidente, o próprio Luciano Hang, nosso vizinho aqui de Brusque, mandou oxigênio para o Amazonas, que ficou lá escondido da população, esconderam, não botaram no hospital. Aí falam que a culpa é do Bolsonaro. Não tem o mínimo cabimento. É interessante isso, é muito interessante. O povo que está falando que vai sair, porque não falo, é assim. É assim. Tem vezes que eu sou tagarela, tem vezes que o convidado é tagarela. Então, calma aí. Até porque não esperem que eu seja mal educado como meu convidado. A resenha é para que todos possam falar. Ora, Alex fica aí. Boa noite, Alex. Boa noite. Cadê ela? A Simone chegou atrasada, mas ela está aqui. Beijo, querida. Assim, ó, tem muita gente... A discussão tá boa, e eu acho que é importante isso, e eu adoro isso. O resenha foi criado para isso, para a gente fechar o pau. Não posso beber, então e o deputado também daqui a pouco vai trabalhar, então nenhum dos dois pode beber, então tá tudo certo. Mas o certo seria os dois... A gente podia combinar e tomar uma cervejinha 1 hora, né, Marcão? Podia, e eu acho que isso vai acontecer pós-preceito. Eu ainda tenho fé que eu vou fazer uns resenha ao vivo, e eu acho que contigo vai ser interessante. Bota umas polícia do lado para botar a ordem no barraco. Mas, assim, o que eu acho interessante no seu discurso, e é muito bom isso, e isso vai ser a tônica da próxima eleição, é de que não importa. O Lula pode bater o Lula pode chamar Jesus de Genésio, andar pelado na rua e falar absurdo que for. Haverão pessoas que vão defender o Lula a qualquer custo. O Bolsonaro da mesma forma, e não é porque eu sou contra o Bolsonaro humanamente falando, é politicamente também, mas também haverá pessoas iguais a você, por exemplo, que vão defender ele com ferro e fogo, dentro de um argumento que às vezes extrapola a lógica, mas eu acho que tá tudo, faz parte do jogo, e é importante isso. Fazendo esse link dessa defesa fervorosa que tu faz do presidente, e eu acho que é ideológico, e está tudo certo também, é ideológico, a pergunta que eu te faço é o seguinte: como é que o eleitor do Alba, né, o cara que já votou no Alba para vereador, o cara que já votou no Alba para deputado estadual, e o Alba que é pré-candidato a deputado federal, como é que ele vai enxergar, como é que ele enxerga essas duas figuras, tanto o Bolsonaro como o Alba? Pessoas que se colocaram em algum momento como outsiders, pessoas que vieram de fora da política e foram crescendo na política, tendo o mesmo modus operandi, por exemplo, de trocas de partido. Por exemplo, tu começou no PP, foi para o PSL e agora está num partido que, teoricamente, é do famoso centrão, que todo mundo sempre bateu, mas quando precisa, vai lá e junta os cacos e tenta se resolver. Como é que o Alba convence esse eleitor de que, ó, calma aí, pau que bate em Chico não bate em Francisco? Porque, entende a pergunta? Marcão, o dia que a lei permitir candidatura avulsa sem estar filiado a partido político, eu sou o primeiro da fila. O partido é um meio, não é um fim.
É a verdade. As pessoas votam no CPF, na pessoa. Quem vota no partido, os partidos, tem 35 partidos hoje no Brasil. Todos os partidos perderam a identidade ideológica. Essa é a realidade, né? E outra, você encontra gente boa e gente ruim em todos os partidos. É outra realidade, né? Inclusive no meu. Vamos parar de tapar o sol com a peneira. Eu nunca defendi partidos políticos, né? Eu sempre defendi ideias, valores, bandeiras, conservadorismo, família cristã, livre mercado, desenvolvimento social, justiça social, né? Não é uma bandeira da esquerda exclusivamente, a justiça social, e eu conheço bem o tema, sei do que eu estou falando. Eu tenho muito trabalho para mostrar, seja como vereador, seja como deputado estadual, o deputado que mais traz recursos para Blumenau. A imprensa está falando isso daí. O deputado que mais está trazendo recurso para o Médio Vale. Tem o trabalho hoje em mais de 200 municípios. Essa imprensa comprada. Então, eu tenho muito trabalho para mostrar. A minha bandeira política vai ser uma demonstração dos resultados que eu fiz enquanto vereador e enquanto deputado estadual. Os recursos que trouxemos, as bandeiras que defendemos, as melhorias que fizemos para o povo catarinense. Não é uma questão partidária. Partido, eu sinceramente não ligo para partido. E nunca fiz defesa de partido. Tu nunca me visse na tribuna defendendo, seja como vereador ou deputado, que a sigla tal é melhor que a sigla tal. Né? Eu defendo ideias políticas, programas, né? Pautas ideológicas. O que eu me pauto como cidadão, como pessoa, aquilo que me constitui como cidadão, como ser político. O partido político é só um meio. Se precisar mudar de novo, eu mudo. E se, melhor ainda, se precisar não ter, eu sou o primeiro da fila. Então, será uma promessa de campanha ser uma das vozes pela reforma política tão esperada? Com certeza, a reforma política já devia ter acontecido, Marcos. E isso é uma pauta que transcende temas que envolvem a direita, a esquerda, o centrão, como tu mencionou. É impossível fazer uma democracia com qualidade no Brasil com 35 partidos políticos. Tu concorda comigo? 35 Sim. partidos políticos. Tem que dar uma enxugada nisso daí. Tem que ter cláusula de barreira, tem que ter limitador. Hoje os partidos políticos, tem muitos partidos cujas siglas são para fazer negócio, infelizmente. E a gente vê no cenário nacional isso acontecendo. Então tem que ter uma ampla reforma, não só política, mas uma reforma da federação brasileira. A gente tem que diminuir a união, a gente tem que dar mais poder para os municípios, Marcos. É aqui que a vida acontece. É no município de Vitimarsum, de Guabiruba, de Blumenau, de Joinville, seja qual for o tamanho, que vivem 7 milhões e 200 mil catarinenses. Não é em Brasília, não é na capital do estado. Quando falta alguma coisa no bairro, em Topavazinha, o cidadão vai bater na porta do prefeito, vai bater na porta dos vereadores, não vai até Florianópolis resolver lá na Assembleia ou no governo do estado, e muito menos pega um avião para ir para Brasília. Só que, infelizmente, a pirâmide está invertida. Hoje, os recursos, a concentração de renda majoritária está na União, um pouco está nos estados e pouquíssimo para os municípios. Para você ter noção, Santa Catarina recolhe de carga tributária anual para a União, para o governo federal, aproximadamente 70 bilhões. 70 bilhões. Sabe quanto é que volta? Não volta 10. Não volta 10 para Santa Catarina. Então, a nossa federação, e isso é histórico, não é de agora, não é um problema de governo, é a forma que a República Federativa do Brasil foi formada, ela foi muito centralizada. Sim. Lá atrás, lá na proclamação, já na Constituição de 1891, e o poder central, ele cedeu pouco para os estados e para os municípios. Sim, ele não corresponde à realidade da vida social hoje, onde é tudo muito rápido. E para ser tudo muito rápido, respostas rápidas, a gente precisa de descentralização de poder.
Então, eu acho que a grande questão para o presidente, seja o atual ou um próximo, se vier outro, é descentralizar nossa federação, é dar mais poder para os estados e para os municípios e diminuir o poder da União. É inverter essa pirâmide federativa. Já estou dizendo aqui, pessoal, terá Alba parte 2. Já te vira com a tua agenda, filho. Porque é o seguinte, tem um monte de pergunta para te fazer. Tá tem, mas assim, ó... aí ou estamos falando sozinho, Heitor? Não, tem uma galera que tá... E é justamente isso que eu estou dizendo. Vai ter Alba parte 2. Vai ter parte 2. Ô, Jean, eu não corro, filho. Eu não corro. Eu apanho sozinho, mas não corro. E eu gosto dessa treta. Eu sou movido a treta. Você quer ver como eu sou movido a treta, Jean? Macumbeiro, então, ele não pede voto para a família macumbeira, só para a família cristã. Essa é outra discussão que nós precisamos ter. Não, jamais. Não faço distinção, respeito todo mundo. Não, mas cristão, é que quando... Mas assim, é isso que eu tô... Mas é que quando eu faço um discurso... Mas é que quando eu faço um discurso de que eu sou defensor da família cristã, sabe esse discurso, esse slogan que vocês usam, eu acho muito perigoso, porque existem outros tipos de família, né, e que também são eleitores, e que também são pagadores de impostos, e que também merecem a atenção do Estado brasileiro como um todo. Parte 2 da treta, parte 2, vai ter uma parte 2 dessa treta. Mas, para dizer, produção, calma aí, produção, porque o Albinha também, o meu Albinha precisa ir embora, ele vai pegar a estrada daqui a pouco. Vamos lá. Dá tempo ainda, vai lá. A Simone, para dizer que eu não dei uma moral para a audiência, a Simone está perguntando o que tu acha desse aumento do fundo eleitoral que foi aprovado pelo STF, o STF ratificou ali, porque judicializaram. E aí ela pergunta, tu vai usar o fundão eleitoral? Como é que vai ser isso? Olha, vamos ver o que o Supremo agora vai decidir, né? Não, foi decidido, tá? Foi aprovado por maioria, os 4 bilhões e tanto foi aprovado. Passou no STF. É um tema que tem que ser bastante debatido na sociedade, porque gera muita contradição também. Tá? É o fundo que o Congresso Nacional disciplinou para financiamento das campanhas. O que a gente está verificando na prática é que está tendo um exagero na utilização, no montante geral, né? Foram 4 bilhões, se eu não me engano. 4 bilhões. Se eu não me engano, foi isso, né? 4 bilhões e 300 mil. É um exagero para o fundão, com certeza, né? E tu vai usar o fundão? Eu já usei o fundão, usei 90 mil na minha campanha para prefeito. A última é o fundo que está disponível pela legislação. Ele não foge da labuta. Tu acha exagerado usar 90 mil? O partido da colega ali, se eu não me engano, utilizou 120 mil. Utilizou 120 mil só de patrocínio de Facebook. Eu usei 90 na minha campanha inteira. E aí? Polêmicas. Depois vocês se viram entre Partido Novo e Aliança. Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que o Partido Novo ele tem que renovar a pauta dele. Tem que mostrar trabalho. Esse negócio de quem usa fundão e quem não usa é coisa de quem não tem trabalho para mostrar. Que printem isso e que... Eu acho que tem que mostrar trabalho. Tem um monte de prefeito reclamando aí de deputado que não traz recurso, né? De deputado do Partido Novo, inclusive, né? Que não traz recurso, que não atende prefeito. Fizeram notas, inclusive, nota pública sobre isso. Eu não, eu trago recurso. Eu sou o deputado que mais trago recurso para Blumenau e para o Médio Vale. Então, se utilizou o fundão ou não, amigo, o que interessa é o resultado. É trabalhar para a população, é trazer recurso para o Santa Isabel, para o Santo Antônio, para o Misericórdia, trazer 28 milhões agora para o centro de eventos, trazer recurso para o aeroporto. Utilizou, a pauta exclusiva, é a única coisa que eles falam, né? Então, eu acho que tem que ser renovado esse discurso. É muito fraco. Eu não caio nessa pegadinha, não. Inclusive, é público, e eu falo aqui na campanha para prefeito, usei 90 mil do fundão, tá lá.
E você acha que é muito isso daí para uma campanha para prefeito? Eu repito, o candidato deles utilizou 120 mil só de patrocínio no Facebook. Hã? Só de patrocínio. Cidadã Simone, foi respondido. Ele respondeu, cidadã, porque ela falou que ela é a cidadã Simone perguntando, não é a partidária. E tá tudo certo. E eu acho que essa é a vibe. Chegando ali no finalzinho, e eu acho que é importante, talvez para um segundo momento, a gente aprofunde essa nossa conversa, mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, 2018, teve a onda Bolsonaro, teve uma facada que impulsionou o presidente Bolsonaro ser eleito, também coloca aí no pacote todas as mazelas que tinham por trás, e 40% dos votos, se não for mais, eram de antipetistas, de pessoas desacreditadas com a política, essa coisa toda. Tu deu uma sortezinha também, estratégica ou não, eu prefiro dizer que foi sorte, não foi malandragem dessa carinha gorducha querida, né, de colocar Alba como primeiro da lista, e a galera, Alba, pum, vou meter voto nesse cara aqui. Não era o primeiro da lista. Quem que era o primeiro? Não era o primeiro da lista. Quem que tu é? Quem era o primeiro da lista? Eu era o terceiro ou quarto daquela lista. Mas eu acho engraçado, Marcos. Chegou essa história para mim. Como as pessoas gostam de desmerecer o trabalho dos outros. Né? Eu não estou falando de ti, pelo amor de Deus. Não. É isso. Bora. As nossas divergências, eu tenho um respeito muito grande por ti. Porque tu é autêntico. Tu fala o que tu pensa, assim como eu. A gente pode divergir, sim, mas tudo bem. A amizade é a mesma. Mas as pessoas, sobretudo no meio político, e inclusive aqui no meio municipal de Blumenau, elas não engolem até hoje que um vereador de meio mandato se elegeu o deputado mais votado de Santa Catarina. E aí querem arrumar desculpa para tudo. Foi a onda, foi o que o nome dele estava em primeiro. Foi a onda que me elegeu vereador com 3.277 votos. Foi a onda, em 2016. Eu era vereador já de 3.000 votos. Eu tinha trabalho regional, eu dava aula na FURB por 10 anos. Eu tive uma votação expressiva na região toda, sobretudo aqui no entorno da FURB, porque eu fiquei bastante conhecido. 10 anos dando aula. Então, assim, eu não sou de desmerecer o trabalho de ninguém, mas eu vejo que teve muita dor de cotovelo com a minha eleição para deputado, em razão do fato de eu ter sido o deputado mais votado de Santa Catarina e ter atropelado. Inclusive, fiz mais votação que deputado federal. Inclusive, esses que criticam aí, que falam que não usam fundão, foram atropelados. Fiz 3 vezes mais voto que eles. E agora vamos ver esse ano. O bicho vai pegar de novo. Eu tenho trabalho para mostrar, Marcão. Eu trabalho em 200 municípios. Sou o deputado que mais trago recurso para Blumenau. É número. Quem é que tira isso de mim? Quem é que tira? O deputado que mais trouxe recurso para Blumenau, para o Médio Vale. Gostem de mim ou não, não tem como negar isso daí. Ou seja, eu suo a camisa, eu trabalho pelo povo blumenauense catarinense. Vão ter que ser bom para me ganhar esse ano, tá? Vão ter que ser pois bom. E para a gente encerrar, como é que tu enxerga essa batalha que está vindo aí para 2022? Estou me preparando, eu tenho trabalho para mostrar, estou trabalhando em mais de 200 municípios, sobretudo aqui no Vale, mas em todas as regiões eu tenho base física, base de trabalho, levando recurso, ajudando o prefeito a resolver os problemas, ajudando o hospital, ajudando a resolver o problema de educação, de infraestrutura. Trabalho, Marcão. Eu não sou deputado de gabinete, eu não sou deputado de terno e gravata, de ficar no ar-condicionado. Eu sou deputado de rodar o Estado, trabalhar, de atender liderança. Vou como deputado, inclusive, em reunião de associação de moradores. Muitas vezes não tem no próprio vereador do bairro. Está o deputado Alba lá. Então, eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Pergunta para minha mulher se eu paro em casa. Ela fica louca comigo. Ainda mais agora, nesse ano, né? Então, eu tenho trabalho para mostrar. Então, quem tem trabalho e tem a verdade do seu lado, não tem que ter medo de ninguém. A verdade e Deus são nossos advogados e eu tenho certeza que a gente vai ganhar essa causa. Menino ou menino? Menina. Eita,
Eita, vai pagar a língua, ai, que coisa linda, vai ser aquelas feministas, tá ligado? Mas vai ser lindo, eu vou chamar ela para mim, vou colocar ela aqui debaixo da asa, você vai ver, eu vou fazer ela, ó, não me deixa ela conhecer, tudo certo, não me deixa eu conhecer, tudo jóia, graças a Deus. Meu velho, nós estamos chegando no finalzinho, eu prometi, Papai Oxalá disse que vai nos abençoar esse ano, então vamos que vamos. Eu acho, toma cuidado, 470 não nos entregaram ainda, quem sabe o próximo governo nos entregue. Eu acho que é algo que dá uma longa treta essa 470. A 470, nós do Estado, e eu levantei essa bandeira muito forte na Assembleia, nós colocamos 350 milhões na 470, para acelerar a obra de duplicação. Hoje, voltando de Florianópolis, vim pela 470, mais um trecho entregue ali à comunidade. Então, é uma obra que está andando, é a obra principal do Vale do Itajaí, a bandeira principal. Aliás, em março de 2019, já no primeiro mês ali do mandato, eu fui até Brasília falar com o ministro Tarcísio, vídeo publicado nas redes sociais também, para quem quiser conferir, cobrando a duplicação da 470. Então, o que eu faço todo dia é trabalhar pelo povo, que me deu a responsabilidade de ter sido o deputado mais votado. Né? Então, eu estou contribuindo em resultado, trazendo recursos para a nossa região, fortalecendo a infraestrutura, ajudando a melhorar os hospitais. Olha o Santa Isabel, o Hospital Santa Isabel. Saiu hoje uma nota na imprensa que ele foi classificado como o melhor hospital do Brasil, se eu não me engano, ou de Santa Catarina, um dos melhores hospitais. E a gente conseguiu um convênio para o Santa Isabel que passou a receber 13 milhões por ano. Não recebia nada. Eu fiz uma lei reconhecendo Blumenau como a capital catarinense dos transplantes. E a partir dessa lei, a gente criou um convênio de 13 milhões por ano. Isso melhora a vida de todas as famílias que estão nos assistindo agora, porque a nossa mãe, a nossa filha, a nossa irmã, nós somos atendidos por este hospital. O melhor de Santa Catarina. Então, a gente fica muito orgulhoso em ajudar essas entidades que atendem o cidadão catarinense. Exemplo da ambulância para o SAMU, ambulância para o bombeiro, várias viaturas para a Polícia Militar, os recursos, 4 milhões que conseguimos para a Renalvida, em Blumenau. Conseguimos fazer com que o Estado pagasse uma dívida antiga com o Hospital Santo Antônio, da época que eu era vereador. Eu fiz o Moisés pagar uma dívida antiga antes dele assumir, de 3 milhões. O repasse para o Santo Antônio, aumentamos de 740 para 940 mil mês. Pô, então, é indiscutível a quantidade de recurso e de benefícios que a gente trouxe para a nossa cidade, independente de bandeira ideológica, Marcão. Seja esses hospitais, essas entidades atendem, seja o cidadão de qual ideologia, crença ou identidade política, a gente não está pensando nisso daí. E a nossa bandeira, Marcão, é o resultado que a gente trouxe para a comunidade do Vale do Itajaí, sobretudo aqui para Blumenau. Rogério Ramos, eu concordo contigo, não dá para a gente ficar indo para os extremos e botar a discussão política nessa pequenez que é os extremos, direita, esquerda, azul, amarelo, vermelho. O que interessa é resultado. O Alisson diz que excelente agora é ser federal para trazer ainda mais recursos e benefícios para Santa Catarina. É o seguinte, meu nobre deputado, peço vênia para discordar de várias coisas tuas, mas eu acho que, tenho certeza que foi essa convivência contigo e tantas outras pessoas com quem eu tive o prazer de conviver e convivo hoje ainda, seja aqui pela internet, seja no dia a dia, de me dar essa autonomia de ter você no meu hall de parceiros, de amigos, mesmo discordando e mesmo querendo te esfolar vivo, apoiando esse sacripanta que é o bozinho ali. Mas 22 está aí, o jogo é jogado, vamos respeitar as urnas e espero mesmo que eu veja você, deputado federal, e vejo o Bolsonaro fora da presidência. É o meu desejo. Pronto, Marcão, falei. Marcão, obrigado pelo carinho, pela amizade.
digo e repito aqui que tenho um carinho enorme por ti, né? A gente fez uma amizade aí desde a época da faculdade, temos muitos amigos em comum, tomamos muita cerveja junto também, e o respeito e o crescimento que posições divergentes, quando há um debate respeitoso, a gente aprende muito com os contrários. Eu aprendo muito contigo e tenho certeza que o contrário também, porque a gente acaba vivendo mundos diferentes. Mas deixa eu te dizer que eu vivo o que eu imagino ser a política correta, ser a política voltada para o cidadão, a política do bem, sabe? Voltada para as pessoas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja no âmbito da saúde, da educação ou da infraestrutura. E se o teu desejo se realizar, se lá na frente a gente se eleger, hoje sou pré-candidato a federal, lá na frente serei candidato, e se porventura tiver a confiança novamente da população, a gente vai com certeza fazer, olha, muito, mas muito melhor do que vem sendo feito por aí, tá? Pode ter certeza. Assim como estamos fazendo enquanto deputado estadual. Meu querido, um beijo. Colofé Oswaldo, precisamos de políticos que respeitem a Constituição e o direito à liberdade de crença. Axé. Meu lindo, obrigado, cuidado na estrada, tem uma criança para cuidar, então bora para a estrada trabalhar. Beijo, obrigado. Valeu, galera, quinta-feira que vem, na nossa quinta-feira sagrada, um beijo, até mais.